Olá, bom dia, meus caros irmãos e irmãs, queridos devotos e devotas de Santo Antônio, paz e bem. Chegamos mais uma vez até você, ao seu lar, com as nossas mensagens do Evangelho do dia a dia, a partir aqui do nosso santuário Santo Antônio, em Brasília. Lembramos que estamos no itinerário, num caminho de preparação à Páscoa, o caminho quaresmal, um caminho de conversão, um caminho de a gente olhar para a nossa vida à luz do Evangelho e a gente se defrontar com a nossa realidade, com a nossa vida, com o nosso batismo e o que é necessário a gente mudar no nosso jeito de agir, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, para que melhor possamos nos assemelhar a Jesus. Hoje, quinta-feira, meus caros irmãos e irmãs, dia 7 de março, a gente, então, nesse itinerário quaresmal, vamos rezar, vamos meditar nos nossos corações com o Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos de 14 até 23. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Belzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Belzebu que eu expulso os demônios. Se é por Belzebu que eu expulso demônios, os vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a sua própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura no qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Veja, meus caros irmãos e irmãs, queridos devotos e devotas, Jesus, há pouco, ele tinha acabado de ensinar aos seus discípulos a oração do Pai Nosso. Aquela oração modelo de toda oração cristã, a oração que abre o coração ao Espírito Santo, a oração que nos abre para a relação com os irmãos e irmãs. A gente já pode dizer assim que o reino é já uma realidade presente na terra. E o Evangelho diz que então acontece uma cura. O povo simples se enche de admiração, mas há quem pense de modo bem diferente. Quando Jesus liberta essa pessoa, o homem da sua mudez, Jesus provoca esses dois tipos de reações que escutamos. A primeira é que as multidões se admiram, o povo simples, e que percebe que ali está a mão de Deus, o dedo de Deus, a ação de Deus. A segunda reação é de alguns que acusam Jesus de expulsar demônios por influência do chefe dos demônios. Na verdade, essa acusação é para desacreditar a obra de Jesus, o bem que ele realiza, a libertação que ele causa na vida das pessoas, como que se então ele fizesse parte do mundo dos demônios, que essas curas, o bem que ele faz, não é a obra de Deus. Nada mais contraditório e ofensivo fazer tal acusação. Quando se trata de mostrar a autenticidade da sua missão, Jesus ele não dá espaço a dúvidas ou então a falsas interpretações. Ele responde com maturidade, com clareza, dizendo que é contrassenso expulsar demônios pelo poder do chefe deles. O que Jesus realiza é pelo dedo de Deus, que é o Espírito Santo, e depois pede que se faça a escolha certa. A pessoa, cada um de nós, ou nós nos colocamos do lado de Jesus, do seu reino,
do lado das pessoas, ajudando, curando, libertando as pessoas, ou então ficamos do lado do demônio, do reino, que gera injustiça, que gera indiferença, causa sempre mais violências. Jesus está aí colocando a questão, é a nossa opção. Devemos ter clareza do que implica o seu seguimento. O seu seguimento é nos colocar do lado da construção do reino de Deus. Dando continuidade às nossas reflexões, na sexta-feira, dia 8 de março, nós vamos rezar, vamos meditar a partir do Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos de 28 até 34. Um escriba aproximou-se de Jesus e perguntou a ele: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre, na verdade é como disseste. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Percebamos que, qualquer que tenha sido a intenção do escriba ao interrogar Jesus sobre qual é o primeiro de todos os mandamentos, a gente precisa ser muito grato a ele. Por que eu digo isso? Porque, de fato, o escriba, ele deu a Jesus a oportunidade de dar uma resposta que interessa a cada um de nós, que interessa a todos quantos desejam compreender bem a vontade do Senhor, para cumprirem essa vontade com fidelidade. A resposta de Jesus, ela é muito simples. O maior dos mandamentos é o amor. Deus é amor e pede de cada um de nós amor. Veja, simples, não é? Diz o Evangelho: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amando como ele nos ama, amando com o amor com que nos ama, nós vamos participar da sua vida. Essa é a vocação de cada um de nós, de todo ser humano. É a sua felicidade, a nossa felicidade, amar o Deus amor como único Senhor, sabendo que jamais nós vamos amá-lo como ele merece, como ele tem direito, e que por isso nós sempre, cotidianamente, nós precisamos crescer, precisamos progredir no amor, desenvolvendo então todas as nossas capacidades de amar. Amar o próximo com ele e como ele, por causa dele, com o amor com que somos amados. É uma grande alegria. Penso que aqui está a máxima realização nossa. E junto com isso, cabe essa outra reflexão, que não há dois mandamentos, não são separados. O amar a Deus e amar a pessoa. Da mesma forma, a gente pode dizer, não se pode honrar a Deus ignorando o ser humano. Não são desconectados. Por isso que essa busca incessante nossa, o que nos pede o próprio Papa Francisco, nessa proposição, nesse grande empenho que ele tem de nos motivar a criarmos a cultura do encontro, a fortalecermos as nossas relações, a amizade social, como ele coloca na sua encíclica, passa exatamente por essa reta compreensão desse mandamento, que não são dois mandamentos, mas um só e pleno mandamento. Quando a gente contempla,
quando a gente cuida, quando a gente quer bem, quando a gente sente compaixão pelo ser humano, nós também estamos sendo solidários, estamos amando, estamos nos relacionando com o próprio Deus. Aqui está a síntese. Deus é amor e pede somente de nós amor. E na segunda, meus caros irmãos, no dia 9 de março, rezaremos, meditaremos com o Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos de 9 até 14. Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, e nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim porque sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, e o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Ouvimos esse trecho do Evangelho mais de uma vez no decorrer do nosso ano litúrgico. E esse Evangelho, ele dá o que pensar na nossa vida, na nossa prática, na nossa forma de nós nos relacionarmos com Deus e nos relacionarmos também com as pessoas. No contexto da subida a Jerusalém, o que faz Jesus? Ele vai apresentando, seja para os discípulos, mas para nós hoje, as exigências para a entrada no reino. E esse trecho que escutaremos então para o sábado, apresenta para nós esses 2 personagens que estão em oração. O fariseu, o cobrador de imposto. E o seu modo de rezar revela o seu modo de viver, o seu modo de se relacionar com Deus, o seu modo de se relacionar com as outras pessoas. O fariseu, o que ele faz? Na sua oração, ele fica realçando os seus méritos. Ele se julga, então, credor diante de Deus, porque ele não é como os outros. Ele se considera melhor. No fundo, não precisa de Deus. Ainda que formalmente ele vá até lá para agradecer a Deus por ter feito ele tão perfeito. E mais ainda, a sua justiça leva ele a julgar de uma forma impiedosa os outros. Eu não sou como os outros. Então o excesso de autoestima e de autoconfiança levam-no a desprezar as outras pessoas, se colocar acima. A atitude do publicano é muito diferente. Ele tem consciência da sua fragilidade, das suas fragilidades, seus pecados, e tudo espera da misericórdia de Deus. Portanto, ele está aí vergado pelos seus pecados, está lançado para o céu. Ele batendo com a mão no peito, a gente pode dizer, ele bate a porta do reino, que lhe é aberta. Por quê? Porque reconhece sua fragilidade, reconhece sua pequenez, reconhece sua indignidade. Ou seja, ele está de coração aberto, ele se coloca diante de Deus tal como ele é. Penso, caros irmãos e irmãs, que nada é mais inconveniente do que uma pessoa se julgar santa, justa, sem defeitos. E pior é quando ela se coloca acima dos outros e acaba desprezando as outras pessoas. Jesus, então, mediante essa oportuna parábola que ouviremos no sábado, ele tenta corrigir esse desvio. Ele escolhe, então, esses 2 tipos característicos da época. O fariseu, que se considera um justo e fiel observante da lei de Deus, e um cobrador de impostos,
que era mal visto pelos fariseus e rechaçado como pecador. O fariseu, ele diante de Deus, fica contando vantagens da sua pessoa, das suas atitudes. Veja que ser virtuoso não é título de honra. Ser virtuoso é obrigação, é dever nosso. Na avaliação de Jesus, o fariseu é reprovado. O cobrador de impostos coloca-se no seu lugar, porque todo ser humano é imperfeito. O importante nessas fragilidades nossas é assumirmos também as nossas imperfeições. Ele reconhece então as suas faltas, pede perdão ao Deus misericordioso e o Evangelho diz que ele recebe a aprovação de Jesus. Penso que aqui está um caminho quaresmal para nós, de nós, de fato, reconhecermos-nos também imperfeitos e que desejamos fazer um caminho para que possamos, então, sim, ter a força para irmos superando, quem sabe, nossas imperfeições. Mas é um caminho e necessitamos sempre da misericórdia, do perdão de Deus. Com essa meditação, caros irmãos e irmãs, a gente conclui esse itinerário da terceira semana da Quaresma. Vamos nos encontrar novamente na segunda-feira, neste mesmo horário. Desejo a cada um de vocês, as suas famílias, uma boa caminhada, uma boa continuidade de caminhada quaresmal, como sempre desejando que Santo Antônio possa iluminá-los, protegê-los, fortalecê-los neste itinerário. Paz e bem.